Bom dia, hoje eu vou falar para vocês sobre proteínas, é o tema da avaliação que eu escolhi. As proteínas, elas são extremamente importantes no bom funcionamento do nosso organismo. Vamos entender um pouquinho sobre as funções que ela exerce. Aqui nós temos as 4 tipos de funções, são mais, mas eu quero falar sobre estas. A função estrutural, que ela forma a membrana plasmática das nossas células. Tem a função contrátil, a miosina e a actina, que é responsável pela contração muscular. Temos a função transportadora, aqui no caso a hemoglobina, que transporta o oxigênio para o nosso sangue. E temos a função também imunológica, que é a defesa do nosso organismo. Os nossos anticorpos, eles são proteínas. E para falar de proteínas, a gente precisa também entender o que são os aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles são subunidades que vão fazer a formação ali da proteína. E aqui eu quero mostrar a composição do aminoácido para vocês. Aqui é a sua composição química. Nós temos 20 tipos de aminoácido, onde vai mudar a diferença será somente no seu radical. Aqui nós temos um aminoácido chamado alanina. Aqui é o seu radical. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura de composição química de todos os aminoácidos. Eles terão um carbono central ligado à amina e ligado ao ácido carboxílico. Então, daí é que vem o nome aminoácidos. Uma amina ligada ao ácido carboxílico. Aqui, a única coisa que vai mudar é o seu radical para dizer que tipo de aminoácido ele será. Então, basicamente, todos têm essa mesma estrutura. A ordem, o tipo e a quantidade de aminoácidos vão dizer a formação daquela proteína e vão dizer a sua função. É a forma-função, que sempre vão andar juntas. O seu formato diz a sua função. E toda vez que você escutar falando sobre peptídeo, você estará falando de proteína. Então, peptídeo sempre tem a ver com proteína. E para entender como esses aminoácidos se ligam um ao outro para formar a proteína, existe um processo chamado ligação peptídica. Aqui nós temos uma ligação peptídica da alanina com a glicina. Aqui acontece o seguinte: a hidroxila ela vai se ligar ao hidrogênio da alanina e vai formar uma molécula de água. Quando há essa fusão desses dois átomos, aqui vai se perder essa molécula. Aí acontece a ligação peptídica. O carbono, ele vai se ligar agora, fazer uma dupla ligação com o oxigênio, e o nitrogênio, que antes era 2, agora se liga somente a 1. Então, isso é a ligação peptídica dos aminoácidos para formar as proteínas. As proteínas, elas podem assumir 4 formas, 4 estruturas. Tem a estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Aqui nós temos esses tipos de estruturas. A estrutura primária são os aminoácidos em sequência linear. Aqui um ligando ao outro na sua sequência correta. Aqui é feito essas ligações peptídicas. Então, essa é conhecida como estrutura primária. Aqui, eles começam a formar pontes de hidrogênio. Quando eles formam pontes de hidrogênio, eles vão a molécula vai tomando uma forma de hélice, que é conhecido como alfa-hélice. Essa já é a estrutura secundária. Aqui na estrutura secundária, ele continua fazendo ponte de hidrogênio e também ponte de sulfeto. Quando isso acontece, ele vai tomando já mais um modelo tridimensional. Aqui dentro ele aqui na alfa-hélice e já numa formação mais tridimensional, que é a estrutura terciária. A estrutura quaternária nada mais é que 2 estruturas terciárias ligadas. Então, estrutura quaternária, 2 estruturas terciárias ligadas. Eu trouxe para fazer de uma forma mais didática para vocês entenderem um fio de telefone. Como funciona essa estrutura das proteínas. Aqui, por exemplo, nós temos a estrutura primária, um aminoácido após o outro, formado por ligação peptídica, eles vão fazendo ponte de hidrogênio. Estão fazendo ponte de hidrogênio, estão assumindo o formato de alfa-hélice. Aqui já é a estrutura secundária.
continuam se fazendo pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto. Aí eles vão fazer uma conformação tridimensional, né? Vai se tornar um modelo tridimensional, ou seja, ele vai virar praticamente isso daqui. Virou essa estrutura terciária, vem outra estrutura terciária e se liga a essa, formando a estrutura quaternária. Algo bastante importante que nós devemos saber sobre essa estrutura terciária. Quando a proteína assume esse formato de estrutura terciária, aqui ela já adquire a sua forma e a sua função. Qual a função que ela terá no nosso organismo? Então é bastante importante essa terceira formação da proteína, essa terceira estrutura, porque vai dizer a função que ela vai exercer no nosso organismo. Daí, o que acontece? Na terceira formação, na formação terciária, você já sabe a sua função. Só que quando você expõe essa proteína a uma mudança brusca de pH ou aumento de temperatura, essa proteína ela pode perder o seu formato. Pode tomar um formato que não era o seu anterior, devido a essas alterações. Alterando isso, altera seu formato, altera a sua função. Porque é forma-função, eles sempre vão andar juntos. Forma-função sempre andam juntos. Então, alterando a sua forma, altera a sua função, e então essa proteína ela não vai mais saber para que ela serve. Né? Por isso que é bastante importante combater a febre. Porque se a sua proteína na sua estrutura terciária estiver exposta a uma febre bastante alta, ela vai perder o seu formato, perdendo assim também a sua função. Geralmente, quando as proteínas estão na fase terciária e perdem a sua forma, perdem a sua função, dificilmente ela vai conseguir voltar ao que era antes. Daí a importância de se combater uma febre antes que ocorra a desnaturação da proteína. Todo esse processo que eu falei para você chama desnaturação de proteína. Então, é importante combater a febre e tomar cuidado à mudança brusca de pH, porque pode alterar a estrutura terciária da sua proteína. Outra situação bastante importante e grave é uma doença chamada anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é uma doença que ela vai acontecer aqui, ó, na estrutura primária, quando está se formando aqui a sequência linear dos seus aminoácidos. A anemia falciforme é quando um aminoácido troca de lugar com o outro. Quando há essa confusão, essa troca de aminoácidos, ela perde o seu formato também. Quando ela perde o seu formato, ela perde também a sua função. Olha só, aqui é um formato de uma hemácia normal, aqui uma hemácia falciforme. Olha o formato, perdeu, ela toma um formato de foice. Então, quando isso acontece com a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue, ela vai perder a sua função, causando uma anemia muito grave ao indivíduo, que pode levar até a morte. Então, é bastante importante nós entendermos o que são as proteínas, quais são os seus benefícios para a nossa saúde. Nós que estamos estudando bioquímica, biologia, somos estudantes dessa área de ciências, devemos aprofundar o nosso conhecimento sobre este assunto, porque aqui está o mistério para resolver diversas situações, diversas doenças no mundo, onde nós temos a capacidade de aprofundar o nosso conhecimento para entender um pouco melhor sobre proteínas. É isso, um bom dia para todos.